Pessoal, a gente está com um projeto incrível aqui para mostrar para vocês Brasília com FT 450. Pessoal, estou com meu amigo aqui, o Henrique. Henrique, fala um pouquinho aí do diferencial desse projeto aqui que a gente está trazendo para a galera. Bom, esse carro entrou aqui carburado, né? E agora ele está com FT 450 instalada, funcionando, acertada e mais alguns detalhezinhos aí de umas peças aí feitas sob medida para o carro. Vamos conferir de perto o que o carro tem ali no motor, os acabamentos que a gente fez, todo o serviço. No final a gente vai dar um rolezinho para a gente conferir como é que ficou essa Brasília injetada. Estamos aqui no motorzinho, o Henrique vai falar um pouquinho enquanto eu mostro para vocês os detalhes que a gente fez aqui na mecânica desse carro. Henrique, fala aí, o que essa mecânica aqui tem de especial, o que a gente fez de bacana aqui? Bom, vamos lá. Primeira coisa aí que salta aos olhos, né? É o throttle bar aqui, borboleta individual. Série de sensores aqui que a gente instalou, monitoramento de pressão de combustível, pressão de óleo, temperatura do ar, para poder fazer um acerto mais fino possível. Usando aqui uma bobina atual, né? Do EA111, Gol, Voyage, Fox. Uma linha aí. Kombi a água usa essa bobina. Uma bobina de manutenção barata, né? Fácil de achar. E o grande diferencial aí, acho que é o chicote, né? Feito sob medida, malha náutica, né? Todo certinho passado. E acho que o detalhe mais legal aí, a gente fez uma tomada geral, né? Na verdade, duas tomadas aí para poder desconectar o motor do chicote da injeção e manter a praticidade desses motores a ar, né? Que é a facilidade de você tirar, colocar, soltando pouquíssimas coisas. Um detalhe legal também que a gente fez, a gente transformou o distribuidor em um sensor de fase. Assim a gente consegue fazer uma injeção sequencial nesse carro, cilindro a cilindro. Esse carro, então, agora ele está trabalhando como? Ele é injeção sequencial. E a ignição semi-sequencial para centelha perdida. Fala um pouquinho da vantagem desse sistema aí em comparação ao carburador. Pô, questão de acerto de mistura de combustível, sem comparação, né? E é aquilo, o carburador demanda uma manutenção periódica, né? Ajustes, limpeza, que nesse caso aqui, num carro injetado, não existe. Então, pessoal, como o Henrique falou, o grande problema que a gente tinha aqui nesse carro, o cliente, ele reclamava, ele tinha preparado esse motorzinho aqui, botou pistãozinho, levou para 1.700, comandinho com uma graduação baixa, mas mesmo assim melhor do que a original, cabeçote com molas de válvulas para mais rotação, e aí ele queria um pouquinho mais de desempenho, botou carburação dupla, em busca de um custo-benefício, entrou com a Isolex 40 do Opala, só que ele estava tendo muita dificuldade em duas coisas. Progressão, o carro ele só ficava bom de pé embaixo, andar devagar com ele não estava conseguindo ajustar a mistura com facilidade. E o outro problema era a recorrência de quando o carro fica bom, ele para o carro, daqui a 2 semanas, quando ele vai dar um rolé, o carro saiu da regulagem, ele tem que mexer de novo. E aí se torna muito cansativo você ter um carrinho assim, década de 70, 80, até mesmo 90, os mais antiguinhos, carburado, porque o carburador, com o tempo, ele vai dando corrosão na cuba, e aí o próprio carburador ele vai entupindo ele mesmo. Não é nem questão de você melhorar a filtragem do combustível, botar mais filtros para não ir sujeira do tanque para o carburador ele se desfaz e acaba entupindo as passagens de combustível e ele fica maluco. Aí você toda hora tem que ficar limpando e ajustando o carburador. Isso é chato demais para quem quer um carro para usar de vez em quando. Quando o cara usa o carro diariamente, assim, a tendência desse problema é ser mitigado, porque o combustível está sempre sendo renovado ali na cuba, diminui muito esse problema de causar depósitos ali, acumular sujeira na cuba do carburador. Mas a realidade é que 90% das pessoas não conseguem rodar com esses carros dia a dia, que fica muito cansativo. São carros para fazer um uso esporádico mesmo. Então, o projetinho aqui foi visando duas coisas: melhorar a performance do motor, para a gente poder aproveitar todo esse conjunto do 1700, comando, cabeçote trabalhado, motorzinho que já foi empenhado uma quantia significativa nele, e deixar ele usável. Um outro problema era a progressão de carga, que com o distribuidor ali, se você atrasasse o ponto para ele ficar mais manso na saída, ele ficava fraco de alta, e em compensação, se você desse uma avançadinha a mais para ele ficar bom, esperto, forte, ficava difícil de você controlar o acelerador, que como é muita entrada de ar para o motor, ele quer disparar muito fácil. E aí a gente fez uma programação específica justamente
com a FT450, ajustando o ponto de ignição ali, para a gente deixar o motor um pouquinho mais manso na saída e ele só responder quando a gente tiver a necessidade mesmo de atingir um desempenho melhor. Não ficar aquele carro que fica igual um touro brabo no trânsito, você tira o pé da embreagem, ele quer saltar. Fica um carro mais fácil de dirigir, menos cansativo. Vamos conferir aqui dentro alguns detalhes bacanas. O Henrique falou sobre alguns acabamentos especiais, além da gente fazer o chicote todo personalizado com malha náutica, fita de tecido anti-chama, a gente também fez algumas peças personalizadas na impressora 3D que eu queria mostrar para vocês aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem um flange que a gente adaptou para a gente poder prender o sensor de temperatura do ar aqui na corneta. Vai fazer uma média aqui, não fica muito diferente das outras bocas dessa aqui. É um material flexível, PU aqui, bem fácil da gente prender e trabalhar com ele aqui. Foi feito sob medida para o projeto. A tampinha do distribuidor, a gente teve que fazer uma adaptação aqui no distribuidor. Tiramos, obviamente, o rotor. A chapinha que fazia a leitura do sensor Hall, a gente tirou 3 falhas e manteve só uma para fazer o primeiro cilindro. E aí a gente fez uma tampinha personalizada aqui, que prende direitinho, só para não ficar usando a tampa de distribuidora aqui com a saída para o cabo feia. A gente podia deixar, mas a gente fez um acabamentinho especial aqui. Na parte aqui do motor, se eu não me engano, é só isso aqui que a gente fez, mas tem outros detalhes lá no carro. Henrique, fala aí um pouquinho daqui na parte de dentro, o que a gente fez de especial aqui? Bom, aqui a gente fabricou esse suporte aqui, né? Feito na impressora 3D para FT450 e para Nano Pro. A gente não acha no mercado com facilidade aí nada de suporte para FT, e até o que vem na própria FT não é um suporte fácil de adaptar, de colocar em qualquer lugar. Então a gente fez essa adaptação aqui, instalou ele no painel, até demos uma corzinha aqui para combinar com o interior monocromático do carro. Só queria destacar, pessoal, que é um suporte customizado que a gente fez aqui. Cada projeto ele pode ter um design diferente, a gente faz aqui sob medida quando a gente vai fazer um projeto para um carro aqui, tá? Uma outra coisa que a gente teve que modificar no carro aqui foi o sistema de alimentação de combustível. O carburador ele usa uma bombinha mecânica lá no motor de transferência que enche a cuba do carburador e alimenta o motor do carro. No sistema de injeção a gente não consegue aproveitar a bombinha mecânica, ela não gera pressão suficiente para a gente ter uma pulverização boa lá no bico injetor. A gente teve que colocar uma bomba elétrica aqui no carro, fazer uma adaptação. Então envolveu a confecção de suportes e uma modificação no sistema aqui de alimentação de combustível. E eu vou perguntar aqui para o Henrique, o que a gente fez aqui no carro, o que tem de especial? Explica aí para a galera. Como foi falado aí pelo Wagner, a gente precisa adaptar uma bomba elétrica. Então aqui foi desenvolvido um suporte, né, para a bomba elétrica e para o filtro de combustível, e também um suporte aqui para o dosador de combustível, que é por onde a gente vai regular a pressão de combustível ideal para o funcionamento aí do motor. A gente optou por fazer aqui bem perto do tanque de combustível para poder mesmo facilitar o trabalho. Um carro que originalmente não tem retorno de combustível, então para poder montar isso tudo lá atrás ou embaixo do carro, teria que fazer mais uma linha de combustível só para retorno. Então aqui a gente já consegue puxar do dosador diretamente com a mangueira curtinha para o retorno, e tem aqui a bomba elétrica passando, jogando combustível, né, passando pelo filtro e jogando combustível certinho, limpinho lá para o motor. Para a galera que gosta de mecânica pode ser até interessante, mas agora a gente vai para a parte definitivamente interessante. Vamos dar uma volta e ver como é que esse carro é andando. Então, pessoal, vamos fazer o test drive com o carro, ver como é que ele está funcionando. Primeira coisa, vamos dar a partida aqui. Ele pega aqui um pouquinho mais acelerado e a rotação dele vai dando uma queda. Aqui a gente tem algumas informações bacanas. Aqui a gente tem temperatura do motor, que está lendo a temperatura lá no filtro de óleo, temperatura do ar da admissão, tempo de injeção, avanço de ignição, rotação do motor, leitura de sonda lambda, aqui está usando uma wideband. A gente tem aqui a correção que está sendo feita agora em tempo real e a geração de potência. A gente poderia ter também aqui a velocidade registrada, mas o cliente no momento
não botou a medição de velocidade, vai fazer mais para frente. Se a gente tivesse os valores de velocidade, a gente conseguia também medir o consumo instantâneo e o consumo médio do carro aqui. Dá para a gente cadastrar também o nível do tanque. É bem completinho aqui a Fueltech em termos de funções, caso você queira substituir até o painel do carro. Nesse caso aqui, o cliente optou por manter o painel original do carro, então a gente está aqui só adicionando algumas informações extras, não tem necessidade de velocidade e nível de combustível, porque o painel do carro está funcionando ainda. Vamos dar uma volta, vamos dar um rolê no carro. Olha só tirando o pé da embreagem sem tocar no acelerador, o carro sai de boa. E aqui a gente tem a leitura do TPS, uma leve encostada no acelerador, o carro já desenvolve bem progressivo. O problema que muitas das vezes acontece é a galera que vai fazer uma preparação e tudo mais, e aí o motor fica arisco demais, fica difícil e cansativo de dirigir. Eu acho que a grande vantagem da gente poder, numa injeção programável, é deixar o carro bom em todas as situações, mitigar os contras. Aqui o carrinho ficou bem suave de dirigir. Se a gente espetar um pouquinho mais, o giro sobe bem rápido. Que leva também a gente a encostar o carro aqui. Se liga só no ronco desse motor. Vamos fazer um teste aqui, a gente vai rodar aí com ele aqui devagarzinho na moral. Quando a gente pegar uma retinha, vamos fazer uma esticadinha aqui no talento, só para a gente ver como é que esse carro está desenvolvendo. Então, pessoal, é um carro que está gostoso de dirigir, divertido. Se a gente tá aqui, ó, 50% do TPS, não estamos exigindo muito do motor, pé leve ele já desenvolve, é um carro muito leve, apesar de ser um carro que tem motor de baixa potência, motores a ar não vão desenvolver 200 cavalos, 300 cavalos, mas por ser um carrinho leve, proporciona bastante diversão com pouca potência. E a gente vai tirar um 0 a 100 agora com esse carro aqui. Pessoal, vamos tirar o 0 a 100 aqui. Bem, é um 0 a 100 do painel, né? A gente não pode atestar que é um 0 a 100 real, mas foi muito rápido para uma Brasília. Foi bem divertido. Não foi a melhor arrancada do mundo, mas, cara, entrega bastante diversão com pouca potência. É um projetinho muito legal, mas a gente tem que ter em consideração duas coisas. Em primeiro lugar, que é um carro com projeto antigo, então esse carro aqui não tem muito freio, ele não vai fazer curva como faz um carro moderno, e muito menos você vai ter uma direção precisa. Então, você faz um projetinho desse aqui, o motor acho que ele está desenvolvendo perto de 70, 80 cavalos. Já é o suficiente para empurrar essa carroceria levinha aqui a mais de 150 km por hora. Cara, a partir de 120, 130 km por hora, essa folga na direção aqui, ela se torna praticamente inviável de você controlar o carro com uma precisão. Então é um carrinho divertido, é um projetinho legal de se fazer, mas para você curtir o carro, andar de boa, você ter um carro um pouquinho mais forte para você fazer uma ultrapassagem, para você até fazer uma brincadeira, uma diversão, beleza. Mas, cara, o carro não é só motor. Se você estiver pensando em fazer um projetinho numa Brasília e tudo mais, ou em qualquer linha dessa Volkswagen AA, pensando em alto rendimento, alto desempenho, tem em consideração que você vai modificar o carro inteiro. Totalmente sistema de freio, suspensão, direção, para deixar ele mais preciso, mais na mão e ficar um carro melhor de você dirigir e aproveitar esse desempenho extra. Queria saber de vocês, gostaram do vídeo? Gostaram do projetinho? Se vocês tivessem um Volkswagen A, gostariam de fazer esse tipo de projeto? Ficaram satisfeitos com o resultado?
bota aqui nos comentários. Se você tiver interesse, tem um carrinho mais antigo carburado querendo botar injeção, ou até mesmo um carrinho da década de 90, uma injeção mais arcaica querendo melhorar o projeto, a gente está por aqui. A gente está aqui para fazer esse tipo de serviço especial. Tem um detalhe também, pessoal. A gente está pensando em fazer um projetinho bacana aqui na oficina. Os carrinhos customizados, projetinho turbo, com injeção, projetinho de outro mundo. Eu queria saber se vocês estariam interessados em acompanhar isso aqui no canal, se é o tipo de conteúdo que vocês gostam, fazer uma série do início ao fim, mostrando cada detalhe de um projeto desenvolvido aqui na Royal Motorsport. Projeto especial que talvez pode ser vendido para vocês. Bota aqui, vocês querem ou não?